Olá, meus amores, eu estou aqui com vocês novamente para mais um Tia Fran Explica, certo? E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, né, na nossa língua portuguesa, na nossa gramática, que é o encontro vocálico. Alguém já ouviu falar de encontro vocálico? Eu creio que sim, tá? Encontro vocálico, a palavra mesmo diz, ó, vocálico. A gente lembra de quê? Vogal ou consoante? Deixar vocês pensando, tá? Muito bem. Encontro vocálico é o encontro de vogais. A gente lembra da palavrinha vogais. Vocálico, vogais. Isso, encontro de duas ou mais de duas vogais numa mesma palavra. Quando você encontrar duas vogais juntinhas ou mais de duas vogais juntinhas na mesma palavra, não esqueça, tá? É o encontro vocálico. Tá certo, favorito? Aí encontrou duas ou mais duas vogalzinhas na palavra? Eita, aí está o encontro vocálico. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma palavra, coelho, tá vendo? Coelho, eu tenho duas vogais juntinhas, o O e o E. Então eu tenho encontro vocálico. Balão, a mesma coisa. Olha aqui, o A e o O junto. Eu tenho encontro vocálico. Uruguai. Agora eu tenho três vogais juntinhas. É o encontro vocálico. E moeda. Duas vogais juntinhas, encontro vocálico, tá certo? Então, para se ter um encontro vocálico, tem que ter duas ou mais de duas vogais na palavra, tá certo? Se só tiver uma vogal vogal e consoante, não é encontro vocálico. As vogais têm que estar juntinhas na palavra para ser um encontro vocálico, tá bom, meus amores? E o encontro vocálico, ele é classificado de três formas. Ele pode ser ditongo, ele pode ser tritongo e ele pode ser também hiato, tá certo? Então vamos ver aqui, quando é que o encontro vocálico, ele é ditongo. O encontro vocálico é ditongo quando as duas vogaizinhas ficam juntas na mesma sílaba, tá? Olha a diferença. Encontro vocálico é o encontro de vogais numa palavra. Mas quando a gente vem para o ditongo, a gente já está sabendo que o encontro vocálico ele é ditongo quando essas duas vogais ficam juntos na mesma sílaba. Sílaba, o pedacinho de cada palavra. Aí como é que a gente vai saber isso, professora? Se vai ficar, as vogais vão ficar junto ou as vogais vão ficar separadas na sílaba? Separando as sílabas. Veja só. Aqui eu tenho uma palavra noite. Eu já estou vendo que aqui o O e o I são duas vogais juntas, é um encontro vocálico. Agora eu quero saber se ele é ditongo. Aí eu vou e separei. Noite. Noite. O O e o I ficaram juntas? Ficou. Beleza. Ditongo. Certo, ó? Duas vogaizinhas juntas na mesma sílaba. Saudade. Eu digo sal. Olha o A e o U na palavra saudade de tongo. Aí eu venho, ó, sal. O A e o U ficou junto, ó. Saudade. Saudade. Tá vendo? É o ditongo. O A e o U ficaram juntos na mesma sílaba, tá certo? A mesma coisa em madeira. É e o I, o encontro vocálico. Vamos ver se ele é ditongo. Dei, ficou juntinho, ó. Dei, ra. O E e o I ficou junto. Madeira. Então, são exemplos de ditongo, certo? Meus amores. Então, o que é ditongo? É quando você encontra duas vogaizinhas na palavra e quando você separa essas palavras, separa a sílaba delas, as duas vogais ficam juntinhas. Elas não se separam. Elas têm que estar juntinhas na mesma sílaba. Aí sim. Ao encontro vocálico, ele é classificado em ditongo e também ele é classificado em tritongo. Essa palavra tritongo, lembra algum número? Vamos ver?
Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem. Tritongo. Esse tri lembra que número? 3. Muito bem. Da mesma forma que o ditongo, o di lembra 2. Tritongo, 3. Então, ó, se ditongo são duas vogais juntinhas na mesma sílaba, tritongo são quantas vogais juntinhas na mesma sílaba? Vou deixar vocês pensarem de novo. Isso mesmo, tão sabido. São 3 vogais juntinhas na mesma sílaba, tá? Não é só na palavra, não. As 3 vogais têm que ficar juntinhas na mesma sílaba. Uma das principais regras do tritongo é que ele é formado por 3 vogais, mas assim, semivogal, vogal e semivogal. Porque assim, na sílaba, sempre tem uma vogal que quando ela está juntinha de outra, ela sobressai mais. Então, essa vogal que sobressai mais, que a gente fala ela com mais força, a gente chama ela de vogal núcleo, tá? A vogal principal. E aquela vogal que fica encostadinha nela, assim bem juntinha dela, se apoiando nela, a gente chama essa de semivogal. Aí sempre a regra diz assim, que a vogal A, ela vai ser sempre vogal. Ela nunca vai ser semivogal. Mas as outras podem ser semivogais dentro da sílaba, tá certo? Não é que aquilo que você aprendeu quando você era pequenininho, que A, E, I, O, U são vogais, tá errado não. Elas são vogais. A, E, I, O, U são vogais. Agora, na hora que a gente vai ver essas letrinhas dentro do contexto de encontro vocálico, encontro de vogais na mesma sílaba, aí a vogal que tiver com menos força, a gente vai chamar ela de semivogal, tá bom? Aí o tritongo, ele diz assim, a regra do tritongo, que são 3 juntinhas na mesma sílaba. Agora, dessa forma, semivogal, vogal, semivogal, tá? Se tiver o A no meio dessas letrinhas aí, o A vai ser sempre a vogal e quem tiver do lado dela vai ser a semivogal. Se a sílaba não tiver A, aí essa vogal principal pode ser o O, pode ser o E, tá certo? Veja só na palavrinha nos tritongos. Veja, Uruguai. Eu tenho 3 vogais juntas. Quem é a vogal principal de Uruguai? A. Tá vendo aqui, ó? Aí quem fica aqui são as semivogais. Então, Uruguai. As 3 ficaram juntas. Aí a gente vai classificar semivogal, vogal, semivogal, tá? Então, a vogal O, a vogal E, a vogal I, a vogal U só vai ser classificada como semivogais se ela estiver juntinho da vogal A, tá? Que é uma vogal núcleo. Veja aqui, saguão, tá vendo? Ó, as 3 vogais ficaram juntinhas. Aí veja que o A tá no meio, tá vendo? O A como o núcleo das vogais. Como aqui a gente vai fazer ela com mais força, falar ela com mais força. Aí tem, ó, U, A, O, saguão, tá? Aí aqui tem semivogal, vogal, semivogal. Aqui, ó, iguais, iguais. Tá vendo? Ficaram as 3 juntinhas. Quem é a vogal núcleo? O A. A vogal U e a vogal I está se apoiando na vogal A, tá certo? Mas assim, ó, tritongo. Qual é a regra do tritongo? 3 vogais na mesma sílaba. Preste atenção nisso aí, viu? Não é na mesma palavra, não. Que é a regra dele, é na mesma sílaba. As 3 vogais têm que estar dentro da palavra. E quando você separar em sílabas essa palavra, as 3 vogais têm que ficar juntinhas. Ela não pode se separarem na hora da separação silábica, tá certo? Aí o encontro vocálico, ele é classificado em ditongo, 2 vogais juntinhas na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais juntinhas na mesma sílaba.
e também o hiato. E agora? Hiato não é do tongo com duas vogais, nem o tritongo com 3 vogais. Hiato. Olha só. O hiato, a regra do hiato, é que ele tem que ter 2 vogais em sílabas separadas. Na palavra as vogais estão juntinhas, mas na hora que separa, as vogais ficam todas separadas, uma para um lado e outra para o outro lado da sílaba, tá certo? Como, por exemplo, a palavra moeda. Moeda. Quando a gente diz moeda, aí tem um O e tem um E juntinho. Mas na hora de separar, o E ficou sozinho, dá. Então, separou o O do E. Separou as vogais, hiato, tá? 2 vogais juntinhas na mesma sílaba, ditongo. 2 vogais separadas em sílabas, hiato, tá? Como aqui, ó. Aqui tem a palavrinha. Ria, ria. Separou, ria. Aqui as vogais estão juntinhas, tá? Eita, é ditongo, 2 vogais juntinhas na mesma sílaba. Errou. É hiato. Quando você separa, ri-a. O i ficou de um lado e o a ficou do outro lado. Então, aqui eu tenho um hiato, tá? Mesma coisa aqui, ó. Coelho. O o e o e juntinho. Na palavra. Mas na sílaba. Coelho. Se separou. Hiato, tá? A mesma coisa aqui, ó. Saúde. Então, juntinho na mesma sílaba, na mesma palavra. Vai separar, saúde. Ficou separadinho, tá certo? Então, não esqueçam. Ditongo, 2 vogais juntinhas na mesma palavra, na mesma sílaba. Hiato, 2 vogais separadas, uma em cada sílaba. Tritongo, 3 vogais juntinhas na mesma sílaba, tá? Não esqueça disso, que é muito importante na hora de responder. Ô, professora, qual é a melhor forma de eu saber se é ditongo, tritongo ou hiato? Separando a palavra em sílabas, tá bom? Eu explico para eles que há como você se confundir se você não separar a sílaba, tá certo? Porque tem palavrinhas que dá para enganar, viu? Veja só. A palavrinha avião. Quando você olha a palavrinha avião, você encontra 3 vogais juntas. Tá vendo? 3 vogais juntas. Aí você vai dizer, eita, é um tritongo. Tem 3 vogais juntas. Pião é um tritongo, 3 vogais juntas. E gavião, tritongo, 3 vogais juntas, ó. Não é? Não tem essa impressão que é um tritongo? Mas não é tritongo. Por quê? Lembra que a tia falou? A regra do tritongo são 3 vogais na mesma sílaba. Não é na mesma palavra. Não importa só se ele está na mesma palavra. Ele tem que estar, as 3 vogais têm que estar na mesma sílaba para ser o tritongo, tá? Quando a gente separa, ó, tá aqui bem juntinho de vocês. Quando a gente separa o avião, o i ficou separado do a. E o a ficou juntinho do o. Então, o que é que eu posso ter aqui? Eu posso ter um hiato, que houve uma separação de vogais. Ou eu posso ter um ditongo, tá vendo? Porque 2 vogais ficaram juntas. Mas eu não tenho tritongo. A mesma coisa é peão. Pião. Eu posso ter em peão o hiato, que as vogais ficaram separadas. E posso ter também o ditongo, porque as vogais ficaram juntas. Mas eu jamais vou ter tritongo. A mesma coisa do gavião. Gavião. O i, ó, e o ão. O i ficou separado do a, hiato. O a ficou junto do o, ditongo. Mas nunca tritongo. Então, quando na prova a criança separa isso aqui, essa sílaba aqui, e ela coloca como classificação ditongo, eu considero. Quando ela coloca hiato, eu também considero, porque ele tem hiato e tem ditongo.
Mas se ela colocar tritongo, aí eu não considero. Porque as 3 vogais não ficaram juntas na mesma sílaba. Elas ficaram em sílabas diferentes. Então não são tritongo, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se inscreva no meu canal. Deixe aquele like, tá certo? E deixe um comentário. Veja um assunto aí que você queira que eu coloque aqui no canal também, que eu coloco nessa série Tia Fran Explica, tá certo? Porque assim eu tenho um cronograma de assuntos para dar. Mas se você sentir a necessidade de querer aquele assunto, você fale, que eu já adianto essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe. Fique em casa. Se puder, fique em casa, tá certo? Se inscreva aqui no nosso canal, dê o like e